Olá, tinha comentado em sala de aula que ia gravar um reforço, falar um pouquinho mais sobre equações de primeiro e segundo grau, um pouquinho mais daquela metodologia de manipulação que a gente trabalha bastante em sala de aula. E como eu acho bem importante que todo mundo tenha isso bem fixado, eu acho que vai ser uma boa ideia a gente ter um material de reforço assim para quando a gente tiver algumas dúvidas. Deixo também à disposição ali a seção de comentários, tanto do vídeo quanto lá do site, tanto meu e-mail para ajudar a sanar dúvidas, se vocês tiverem alguma requisição do conteúdo, algum conteúdo que vocês gostariam de solicitar que eu gravasse material, fizesse alguma coisa. Enfim, vamos começar. Sobre equações, no geral, tanto em primeiro e segundo grau, a gente sempre vai ter um sinal de igualdade, isso que representa uma equação, né? Do tipo ax mais b sendo igual a c. A forma padrão de uma equação do primeiro grau sempre seria igualando a zero, né? Mas enfim, o que caracteriza uma equação é esse sinalzinho de igualdade aqui. Então sempre que a gente tiver esse sinalzinho de igualdade estabelecido, fixo, a gente vai conseguir encontrar uma equação. Significa que o quê? O x, eles têm um valor constante e a gente só tem que descobrir ele. Ao invés, por exemplo, lá nas expressões que a gente tinha que descobrir o quanto que era do lado de cá, por exemplo, 5 mais 7 igual a quanto, né? Agora a gente tem que resolver para encontrar quanto que é um desses termos. Por exemplo, 8 mais x vai ser igual a 10 e a gente tem que resolver para encontrar esse x aqui. Tranquilo? Uma ideia bem legal que a gente pode imaginar quando a gente está trabalhando com equações é imaginar que eles são como uma balança, né? Ó, vamos desenhar uma balança aqui. A balança aqui, ó. E essa balança estaria em equilíbrio, né? Porque temos esse sinal de igualdade aqui que significa que essa balança está em equilíbrio. Como se nós fosse considerar massa, né? Fosse uma balança, a massa de tudo que está desse lado ia ser igual à massa de tudo que está desse lado. Então a gente poderia escrever aqui, ó, ax mais b, e aqui o zero, certo? Se eu quisesse manipular isso daqui, se eu tenho numa balança lá, ó, vamos fazer assim. 3 bolinhas e 1 quadrado. E aqui eu tenho uma bolinha, e eu quiser conseguir encontrar, né? Pera aí, aqui eu tenho 6 bolinhas, senão não vai dar certo o meu exemplo. E eu quiser, por exemplo, encontrar quanto que pesa esse quadrado, eu posso trabalhar, né? Numa balança, na vida real, assim, eu poderia remover a quantidade de bolinhas de cada lado para que essa balança continue em equilíbrio. Então, se eu removesse essas 3 bolinhas aqui, ó, e removesse, por exemplo, essas 3 bolinhas aqui, a balança ia continuar em equilíbrio. Eu não ia mudar, tudo que eu ia mudar de um lado ia mudar exatamente a mesma coisa do outro. Então, se eu removesse todas essas... bolinhas aqui, ó, eu ia ter que a minha balança ia ter que continuar em equilíbrio, porque eu não ia ter feito nada de diferente, não ia ter estragado e perturbado o equilíbrio dessa balança, e eu ia ter de um lado um quadradinho e do outro lado 3 bolinhas. Ou seja, eu ia concluir que um quadradinho equivale ao peso de 3 bolinhas. E é parecido com isso que a gente faz lá nas equações. O que a gente faz? A gente vai realizar operações dos dois lados dessa equação de modo a não perturbar o equilíbrio dela e descobrir o que a gente quiser encontrar. Numa equação, a gente vai poder realizar qualquer operação desde que a gente realize dos dois lados dela. Então, por exemplo, se eu quisesse, sempre numa equação, o nosso objetivo é ser encontrar esse x aqui, que lá no caso seria parecido com aquele quadrado, né? Então, se eu quisesse trabalhar isso daqui, eu poderia, ó, remover b de cada lado, fazer menos b de cada lado. db mais b menos b ia me dar zero, né? E aqui eu ia ficar 0 menos b, só menos b. Então eu ia ter aqui, ó, ax igual a menos b.
Então já estamos começando a reduzir esse nosso lado aqui. Se eu quisesse tirar esse a, né, aqui ele estaria multiplicando pelo x, a vezes x. A operação inversa da multiplicação seria divisão. Então, se eu dividisse por a aqui dos dois lados, a gente ia encontrar, ó, a dividido por a, ia cancelar, né? Vezes a dividido por a ia cancelar, eu ia ter que meu x ia ser igual a menos b dividido por a. Aí ele ia estar isolado. Esse b e a eu coloquei como valores não definidos, só para a gente trabalhar a equação padrão de uma equação do primeiro grau, mas eles seriam valores constantes na grande maioria dos casos, tá? Na grande maioria dos casos, esses valores b e a seriam valores constantes. Então é isso. Quando a gente tem essa nossa balança aqui, a gente conclui que a gente pode fazer tudo, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu posso fazer desde que eu realize dos dois lados dela. Então, por exemplo, se eu tivesse um x ao quadrado aqui, ó, um x ao quadrado, eu ia ter que tirar essa raiz, tirar esse meu quadrado do meu x para conseguir isolar ele no seu primeiro grau. Como eu poderia fazer isso? Poderia colocar a raiz quadrada aqui dos dois lados. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado ia ficar módulo de x, mas vamos considerar só x, né? Então eu teria aqui meu x sendo igual a raiz quadrada de menos b dividido por a. Isso se estende a todas as propriedades, então a gente pode trabalhar com logaritmos, com exponenciais, com potências, enfim. E para isso a gente tem que entender sobre as operações inversas um pouquinho, né? Porque tem uma forma de a gente simplificar, não tem necessidade de a gente desenhar uma balança toda vez, mas a gente pode simplificar isso daqui mecanizando esse processo, trabalhando da seguinte forma. Vamos voltar aqui para ax mais b igual a zero. Vocês provavelmente já devem ter aprendido que muitas vezes o que a gente estuda, né? A gente já é introduzido esse conteúdo de equações como o que está somando, a gente passa para o lado de cá, subtraindo, né? O que está multiplicando, a gente passa para o lado de cá, dividindo. Isso faz sentido. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente faria lá. A gente vai realizar a operação inversa do termo dos dois lados da nossa equação, mas em um dos lados ela vai ser anulada. E para isso faz sentido a gente entender um pouquinho de operações inversas. O que são operações inversas? Ó? Operações inversas, pela definição, é a operação que tem capacidade de anular a operação anterior. Então, se eu tenho aqui mais b, qual que é a operação que tem capacidade de anular esse meu mais b? Seria um menos b. Mais b menos b é igual a zero. Agora, x vezes a. Qual que seria a operação que teria a capacidade de anular esse meu x vezes a? Seria dividido por a. A dividido por a ia me dar igual a 1. E eu ia terminar aqui com x vezes 1, que é igual a x, né? Há algumas outras operações inversas que é importante a gente entender. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Vamos catalogá-las aqui, né? A gente já viu que para adição a gente tem a subtração, como sua operação inversa. Para a multiplicação, deixa eu fazer um x aqui, né? Para multiplicação, a gente tem a divisão. Para a potência, né? Por exemplo, x ao quadrado, a gente teria a raiz enésima, né? Vamos botar aqui x elevado a n, ou a elevado a n, para não confundirmos as variáveis. A elevado a n, a operação inversa seria a raiz enésima desse a. E temos a exponencial, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, a elevado a x, a gente ia ter o logaritmo. Logaritmo de base a de resultado ax, né? Essas seriam as principais operações inversas que a gente tem que ter em mente. Até onde o nosso conteúdo se expande, a gente só vai trabalhar com essas três aqui,
Mas é interessante a gente entender isso daqui, porque a gente vai poder trabalhar algumas vezes. Nas aulas de logaritmo a gente falou, tem alguns conteúdos sobre logaritmo aqui no site também. Enfim, a gente pode trabalhar isso fazendo o quê? A gente vai passar, né? A gente considera que a gente vai jogar o termo de um lado da minha equação para o meu outro lado, realizando a sua operação inversa. Então, aqui nesse caso, a operação inversa da soma, a gente olha aqui, né? A gente sabe que é a subtração. Então, a gente ia passar esse b que está somando e subtraindo. A gente ia ter que, como resultado, ax igual a menos b. Agora, esse a, ele está multiplicando, nós ia passar ele dividindo. Dividido, né? Como uma forma de fração aqui. E a gente ia ter como resultado também x igual a menos b sobre a, que é o mesmo resultado que a gente chegou ali, né? Ali tem raiz que eu coloquei de exemplo, mas enfim, é o mesmo resultado. É importante tomar cuidado, porque você tem que ter em mente que você só vai poder passar o termo de um lado para o outro quando isso não for afetar o seu outro lado da equação. Vamos pensar em um exemplo. 5x mais... Opa! Assim, 10 mais x sobre 5 igual a 1. Se eu quisesse pegar esse x dividido por 5 e passar ele para cá, multiplicando, porque é a operação inversa dessa divisão, não ia dar certo, né? Porque ó, eu ia afetar esse meu termo aqui. Esse meu termo ele não está dividido por 10, ele não está dividido por 5 também. E daí faz sentido a gente considerar, para isso que a gente tem que saber essa definição aqui, que a gente vai estar trabalhando as mesmas operações dos dois lados. Que operação que eu estaria fazendo aqui desse lado? Eu multiplicaria por 5, né? Seria a mesma coisa que eu faria aqui, ó, vezes 5. Então eu ia ter que aplicar aquela propriedade distributiva lá, e chegar aqui em 50, 5 vezes 10, mais x vezes 5 dividido por 5, ó, ia cancelar esse aqui, ia ter x igual a 1 vezes 5, 5, certo? Sobre equações do primeiro grau seria isso. Vamos falar um pouquinho de equações do segundo grau, que é quando a gente tem um x a mais, né? Segundo grau, ó. Agora a gente tem um x a mais aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, assim, percebam, né, que aqui a gente não está variando mais o x em relação a somente um valor constante. O x, ele varia em função dele mesmo também. Então, quando a gente for trabalhar lá em funções, que não é o tópico da nossa aula de hoje, mas quando a gente for dar uma olhadinha lá em funções, a gente vai perceber que isso aqui não seria uma variação retilínea, né? Ela seria uma curva. Mas para o nosso caso, aqui a gente também estaria trabalhando esse x como um valor constante, porque a gente tem uma equação constante valor de igualdade. Nossa ideia é que esse a, esse b e esse c sejam todos números reais, né, valores. E a gente vai poder manipular elas da mesma forma, como sendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu poder manipular da forma que eu quiser para encontrar o meu resultado. Digamos que eu me deparo com a seguinte equação aqui, ó. 6x ao quadrado igual a 24. Se eu me deparasse com a seguinte equação, eu nem precisaria considerar aquelas minhas metodologias de resolução que a gente ia trabalhar mais para frente. Eu poderia só considerar aquela minha primeira metodologia de isolar o x aplicando as operações inversas, e a gente poderia encontrar um resultado bem mais tranquilo. Olha só, a gente ia pegar esse 6 que está multiplicando e íamos passar ele para cá dividindo. Nós vamos ter 6x igual a 24 sobre 6. 24 dividido por 6 é igual a 4, né?
E nosso x seria igual a 4 e aplicar, ó, raiz quadrada aqui dos dois lados. Para eu tirar esse meu termo aqui. Eu ia ter que meu x seria mais ou menos 4, mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2. Enfim, mas vamos ter alguns casos que não vai dar para a gente isolar, só trabalhar isolando essa minha equação aqui. Por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Eu não tenho como isolar isso daqui porque eu não tenho como juntar esse meu termo de x ao quadrado e menos 5x, porque eu não tenho como somar, né, x ao quadrado mais x. Se eu não tenho esses valores, vai mais me atrapalhar do que me ajudar, né? Então, não tem como só trabalhar isolando. A partir daí que a gente vai começar a aplicar algumas metodologias para a gente resolver. Essas metodologias, para a gente primeiro aplicar elas, é importante que a gente manipule sempre para deixar nessa forma padrão. Na forma que tenhamos o nosso primeiro termo ao quadrado e um coeficiente. O nosso segundo termo, o nosso primeiro coeficiente e o nosso x ao quadrado, a nossa incógnita ao quadrado. Outro coeficiente, o nosso x no primeiro grau, e um outro coeficiente que ele não está variando em x, tá? Um outro coeficiente que ele não depende de x. Então, quando a gente está a partir dessa nossa forma padrão, a gente pode aplicar algumas metodologias. Entre elas temos duas principais, ó. Temos aqui a metodologia da soma e do produto e a metodologia da fórmula de Bhaskara. Começar pela soma e produto, que ela é mais simples. A soma e produto nos diz o seguinte: sempre que eu somar toda equação de segundo grau, a gente vai ter sempre duas raízes, né? Dois resultados possíveis para x. Porque sempre uma raiz, né? Um termo ao quadrado, ele pode ter dois valores possíveis. Por exemplo, 4, ele pode ser tanto menos 2 ao quadrado ou mais 2 ao quadrado. Porque menos 2 vezes menos 2 vai ter aquele joguinho de sinal lá e vai ficar mais 4. A gente viu isso na nossa aula lá de matemática básica 3 ou 2, mas enfim. Mas isso aí é a partir do joguinho de sinal, tá? Quando a gente tiver, por exemplo, uma raízes de graus superiores, raízes cúbicas, a gente vai poder ter mais resultados possíveis. Mas agora para as equações de segundo grau, que é o que a gente mais vai trabalhar, a gente sempre vai ter dois resultados possíveis para x. Aí a gente vai considerar, né, que um desses resultados mais outro desses resultados, que a gente chama de raízes, a definição de raízes, né, são os termos de x que quando a gente coloca aqui nessa nossa equação do segundo grau, a gente vai conseguir ter essa definição igualada a zero. Essa forma padrão aqui, ela vai satisfazer essa nossa forma padrão. Do ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a definição das raízes, ok? Então, voltando aqui para a soma e produto, a gente tem que a soma dessas duas raízes vai ser igual ao nosso menos b dividido pelo a, sendo b esse nosso coeficiente aqui do termo em primeiro grau, termo em grau 1. E temos também que a multiplicação dessas duas raízes vai ser o nosso termo c dividido por a. Isso aqui é uma metodologia bem simples, mas ela tem um probleminha que ela não é muito mecânica, ela demanda que a gente fique encarando o papel e pensando quais podem ser essas duas raízes, né? Vamos aplicar um exemplo aqui, ó. Com essa nossa equação que a gente escreveu, a gente vai ter que x uma linha mais x duas linhas, são os resultados que nós estamos procurando. Vão ser tanto o nosso menos b dividido por a, meu b aqui é menos 5 e meu a é 1. Então eu vou ter aqui mais 5, joguinho de sinal, né? Menos 5, menos 5. E aqui, para minha segunda linha, eu vou ter primeiro raiz vezes a segunda raiz, vai ser igual a 6. Ok? Mais 6 também, né? Porque aqui não inverte sinal. Então, olha só. A gente vai olhar para isso daqui e vai pensar quais dois números são possíveis. Que dois números eu posso colocar aqui que quando eu somo eles eu tenho 5 e quando eu multiplico eles eu tenho 6.
Isso demanda que a gente fique pensando, testando, enfim, mas aqui a gente pode, aqui tá tranquilo, né? A gente pode olhar para aqui e enxergar, ó, um 2 e um 3. 2 mais 3 igual a 5 e 2 vezes 3 igual a 6. Então vamos ter aqui a nossa x1' igual a 2, e nosso x duas linhas igual a 3. Se a gente quiser substituir isso aqui, a gente vai ver que vai satisfazer a nossa equação esses dois valores, ó. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 10. Menos 10 aqui, né? Mais 6. 4 mais 6 menos 10 vai dar 0. Agora a gente for substituir nossa segunda raiz, a gente ia ter também, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3 igual a 9. Menos 5 vezes 3, menos 15. Mais 6. 9 mais 6 vai dar 15. 15 menos 15 vai dar 0. Então aqui, ó, nossas duas raízes satisfazem a nossa equação. Isso a gente pode substituir sempre que a gente quiser ter certeza que a nossa metodologia deu certo, foi aplicada da forma adequada. Mas enfim. Agora, a nossa segunda metodologia, que a vantagem dela é que ela não precisa ficar encarando o papel e pensando em duas raízes que vão dar certo ali, né? É a fórmula de Bhaskara, famosa. Ela tem a seguinte equação padrão, né? Menos P mais menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Que confusão, né? Ó, tá vendo que aqui a gente tem mais menos? O que isso aqui significa? Significa que nós vamos ter dois resultados possíveis. Vamos ter um resultado com sendo menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. E outro aqui com menos, né? Menos B menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Então vamos aplicar essa nossa metodologia aqui para essa nossa equação, ver se a gente chega no mesmo resultado. Menos B, nosso B é menos 5, então aqui vamos ter mais 5, né? 5 mais menos raiz quadrada, B ao quadrado, menos 5 ao quadrado vai ser mais 25. Menos 4 vezes. Perdão, pessoal, tivemos um pequeno probleminha na gravação, mas vamos continuar, né? O nosso termo A aqui, ele é 1, então vamos colocar aqui 1. E o nosso termo C, ele é 6, então vai ser vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24, né? Então vamos ter aqui, ó. Já vamos substituir direto, menos 24 dividido por 2A. Meu A é 1, então só vai ser dividido por 2. 25 menos 24 vai ficar 1, né? Então vamos ter 5 mais menos raiz quadrada de 1 dividido por 2. Raiz de 1 é 1, então já vamos até tirar isso aqui. Agora a gente vai ter dois resultados possíveis, ó. 5 mais 1 dividido por 2 e 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 vai ser igual a 4, 4 dividido por 2, primeira raiz 2. 5 mais 1 vai ser igual a 6 dividido por 2, 3 só. Chegamos exatamente nas mesmas raízes que nós tínhamos ali atrás. Muitas vezes a gente pode... O Bhaskara ele vai ser mais apropriado por causa que ele permite a gente visualizar algumas particularidades também, né? Além de facilitar quando for números quebrados, números fracionários, números muito grandes, enfim. Mas quando a gente analisa, ó, esse termo aqui de dentro da raiz, ele tem algumas particularidades que é bem legal, né? Muitas vezes a gente aprende essa nossa fórmula de Bhaskara com esse termo que a gente chama de delta. Ó. Menos B mais menos raiz de delta dividido por 2A. E a gente aprende separado esse nosso delta, sendo B ao quadrado menos 4AC. Por que a gente faz isso? Porque a interpretação do nosso delta vai falar bastante sobre a nossa equação. Se eu tenho meu delta maior do que zero, isso significa
meu delta positivo, né? Raiz quadrada é um número positivo, vai ser um número real também. Se eu tenho um número real aqui, significa que eu vou ter dois resultados, um número real diferente de zero, né? Se eu tenho dois resultados aqui possíveis, eu vou ter duas raízes reais. Certo? Agora, se esse meu delta for igual a zero, por alguma relação ali dessas minhas variáveis, meu delta seja igual a zero, eu vou ter que... Percebo que não adianta eu fazer mais zero e menos zero, que eu vou ter o mesmo resultado, né? Eu vou ter só menos b dividido por 2a. Então, eu só vou ter uma raiz. Ou a gente pode considerar como sendo duas raízes iguais. Raízes iguais, né? Raízes iguais. E agora, caso aconteça de eu ter o meu delta menor do que zero, lá na nossa aula de matemática básica, a gente viu que raiz quadrada de um número negativo não tem resultado real, né? Números negativos não tem raiz real, tem raiz complexa. Então, nós vamos ter, ó, isso aqui vai ser uma raiz complexa, ou a gente pode falar com bastante segurança que não teremos raiz. Não teremos raiz real, né? Certo? Sobre equações de segundo grau, acredito que seria isso. O que é mais importante para as nossas aulas é a gente entender manipular elas para a gente conseguir encontrar todas as nossas relações, que a gente trabalha bastante nas aulas. Mas espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, ficou meio confuso, por favor me comunique, certo? Muito obrigado, tenha umas boas férias.